A maioria das pessoas acredita que a fertilização in vitro começa dentro de um laboratório, mas na prática ela vem muito antes disso. Ela vem meses, anos de frustrações, betas negativos, choros e muita expectativa, quando na verdade você sempre se perguntam: por que não está dando certo comigo? E eu posso te dizer que boa parte das questões, meninas, associadas com medo da FIV é porque você não entende o que é. Ah, fertilização, FIV in vitro, inseminação, inseminução, coleta de óvulos, embriões, você olha e Oh, fala, meu Deus, quanta informação. e tudo isso parece muito distante, você não consegue palpar, parece que fica complicado. Porém, hoje então eu vou te mostrar de forma clara os passo a passo de uma fertilização, sem aula difícil, sem estresse, para você entender quando começa esse processo, que é muito antes do próprio estímulo da fertilização, que a gente fica, meu Deus, vai começar hoje. O processo já começou há muito tempo, meninas, e vocês vão entender isso agora. Tudo começa bem antes da fertilização. O primeiro passo é entender por que aquele casal não está engravidando naturalmente. Porque para ter uma indicação de fertilização in vitro, FIV, é um sinal de que alguma coisa não está no habitual daquele casal. Existem vários tipos de alterações que podem encaminhar um casal para a fertilização. Será que tem uma alteração hormonal robusta na mulher? Será que ela tem uma endometriose grave que não está permitindo uma gravidez espontânea? Será que o marido tem alguma alteração no espermograma? Ou tem baixa contagem? Ou a morfologia, a forma não é adequada? Ou não tem nadadores suficientes? Será que as trompas daquela paciente são obstruídas? Então, existem vários casos, alguma doença genética, algum tipo de síndrome na família a ser evitada, que levam à conduta e tratamento de fertilização. Mas, lembre-se, meninas, nem todo caso precisa de fertilização. Na prática, existe toda uma investigação para checar ultrassom, contagem de folículos, quanto de reserva ovariana a paciente tem, como está o espermograma do marido, como está o ciclo, a trompa, tudo isso é avaliado, parte hormonal, sorologias do casal, então exames como HIV, sífilis, hepatite B e C de ambos. E à medida que você começa a fazer essa investigação, meninas, você começa a dar uma relaxada. Você fica na expectativa, mas a ansiedade diminui porque existe um caminho que vai conseguir te levar à tão sonhada maternidade. Então, eu vou contar para vocês como funciona um processo de ovulação normal, tá? E depois nós vamos falar da fertilização. Um processo de ovulação normal na mulher, como é? Da seguinte forma: a mulher menstrua, certo, meninas? E ela tem vários folículos de cada lado. Como assim? Folículo aonde, doutor? Vamos lá. Existem os ovários, né? A mulher tem dois. Em cada ovário tem vários folículos. Vamos supor 10 de um lado e 10 do outro. Cada folículo tem um óvulo dentro, certo? Até aí foi. Perfeito. O que é a ovulação? Um dos folículos, então um dos folículos e de qual ovário? Ah, doutor Pedro, eu quero que seja da esquerda. Não é você que decide, é o teu corpo que decide qual lado e qual folículo que é. E esse folículo começa a crescer, tá? Ele cresce, cresce, cresce. Quando ele chega em 2 centímetros, mais ou menos, ele rompe. E quando ele rompe, o óvulo que está dentro desse folículo sai para fora e entra para dentro da trompa. Então, isso que eu falei para vocês é a ovulação normal. A mulher menstrua, um folículo cresce até o 14º dia, que é aquele período ovulatório dela, que tem aquele muco elástico, sabe, meninas? Então, e ali vai abrir e aquele óvulo que está dentro do folículo vai sair e a mulher vai ovular. Ah, é isso, doutor Pedro? Sim. Em termos práticos, bom, pessoal, em termos práticos é o seguinte: aqui está um ovário e o outro. Aqui dentro, então, um folículo cresce, rompe e vai para dentro da trompa o óvulo. Então, aqui, ó, óvulozinho aqui, tá bom? Vem o espermatozoide, se junta com o óvulo aqui e daí volta e cola aqui dentro, que é o que a gente chama de fecundação e depois nidação. Quando se fala em ovulação, esse é o processo normal, tá? Quando se pensa em FIV, pessoal, é um pouquinho diferente. A mulher menstrua e nós começamos a usar algumas canetas de estimulação. Essas canetas, elas são aplicadas via subcutânea, então vai pegar uma preguinha da barriga, puxar e apertar. Qual preguinha? Tipo assim, ó. Pega aqui, pessoal,
puxa e aperta. Isso, doutor Pedro, sim. Daí existem aquelas canetas que você usa uma na primeira semana, outras que você usa todos os dias, e com isso a caneta vai fazer com que os folículos cresçam. Ah, um folículo como se fosse uma ovulação. Não, meninas. Todos os folículos que você pode produzir em um mês. Então, se você tem 10 de um lado e 12 do outro, a ideia é que você consiga recrutar com essas canetas os 22 desse mês. Então, 12 de um lado e 10 do outro. Então, a gente quer coletar todos os óvulos. Ah, sério, doutor Pedro? Tá, mas e aí? Aí você aplica essas canetas, tá? E depois de uns 5 dias que você começou o tratamento, então depois que a tua menstruação desceu, você começou a aplicar, lá na clínica você começa a ir dia sim, dia não, dia sim, dia não, para fazer ultrassom e ver os folículos crescerem. Então todos eles começam a crescer, ficar de um tamanho bem grande. Você começa a medir eles, né, de forma seriada. Então, do dia que você começou o tratamento até o dia dos folículos estarem no ponto, dá mais ou menos ao total 12 dias. Até aí foi? Beleza? Diz aqui no comentário se você está entendendo certinho, se a explicação está adequada. Tá. E quando que é o ponto, doutor Pedro? Bom, é como se fosse uma ovulação normal. O folículo chega em 2 centímetros, meninas, para ovular. E na estimulação, a gente faz o segmento e mede todos os folículos até todos eles estarem mais ou menos em 2 centímetros, tá? Eu vou deixar aqui do lado como que fica um ovário na estimulação para vocês entenderem. Quando eles estão no ponto, então todos mais ou menos ali com 2 centímetros, vamos fazer uma injeção para você ovular. E você estará ovulando 36 horas depois da injeção. Ah, mas e aí então coleta os óvulos? Sim, mas não exatamente 36 horas. 35 horas depois da injeção. Varia de protocolo de médico para médico. Mas por que isso? Porque a injeção ajuda a maturar o óvulo que está dentro do folículo, que é a bolinha preta que eu comentei ali no exame de ultrassom. Então, a gente quer deixar o máximo de tempo possível para o óvulo lá dentro ficar maduro e também a gente tem que ter uma segurança de pegar ele antes da mulher ovular. Então, 35 horas depois da injeção, a gente coleta esses óvulos. Então, como que é feita a coleta, doutor Pedro? Meu Deus, vão cortar minha barriga? Não, meninas. A fertilização é feita da seguinte forma: vai ser feito exatamente como um exame de ultrassom. Então, o exame de ultrassom que você consegue medir os teus folículos, né? A gente mede bonitinho todos eles. Você vai com ultrassom, a paciente fica sedada, tá? É um procedimento que dura em torno de uns 20 minutos. E via ultrassom, sem corte na barriga, com uma agulha guiada, a gente vai aspirar todos os folículos. A gente chama de bingo na reprodução, porque cada folículo que a gente aspira enche o tubinho com o líquido do folículo e passa numa janelinha que comunica o centro cirúrgico, em que está o médico com a paciente ali coletando os óvulos, para o laboratório. Essa janela comunica um ambiente com o outro. A embriologista pega esses tubinhos, joga na lâmina e começa a contar. Um, dois, três. O que que é isso? É o número de óvulos que ela está encontrando, meninas. E aí, bonitinho, a gente esvazia os 2 ovários da mulher e deixa um óvulo do lado do outro. Ah, é, doutor Pedro? E, e com isso, nós terminamos a parte de coleta de óvulos. No mesmo tempo, o homem está coletando os espermatozoides dele para deixar numa outra sala, que também comunica com o laboratório, para fazer um processamento da melhor amostra possível daquele parceiro e selecionar os melhores espermatozoides. E aí sim, com os óvulos na placa de vidro, com os espermatozoides também ali na placa, você seleciona os melhores e um a um você vai colocar um espermatozoide dentro do óvulo. Isso é o que nós chamamos de fertilizar no vidro, vulgo FIV, fertilização in vitro. E aí, deu para entender? Nossa, doutor Pedro, parece que agora tudo faz sentido. Exatamente. Então agora tá pronto. Vamos colocar um embrião. Na verdade, ainda não, meninas. Por quê? Porque o embrião, quando ele é formado, até ele chegar dentro do útero, ele demora um tempo. Quanto tempo? 5 dias, tá? Então,
O que a gente quer, na verdade, no laboratório é esses óvulos que a gente colocou, os espermatozoides, acompanhar a evolução deles até o quinto dia. Por quê? Porque o quinto dia é o embrião que a gente quer transferir, que o nome técnico para ele é blastocisto. Então quer dizer, doutor, que se eu tiver 20 óvulos e fertilizar eles, eu vou ter 20 embriões? Não, né? Isso mesmo. Não, porque 20 óvulos não vão chegar em 20 embriões. Existe um funil que vai diminuindo ao longo dos dias. Então, se você tem 20 óvulos fertilizados, numa estatística básica ali você vai ter em torno de 3 a 4 embriões, se você tiver menos de 35 anos. Então, essa estatística muda conforme idade da paciente, principalmente da idade do óvulo da mulher. Então, nem todos os óvulos fertilizados viram embriões. Senão, nós teríamos muitos embriões e seria muito mais fácil de conseguir engravidar os casais. E essa parte emocional que eu falo para vocês é uma das que a gente mais tem que lidar com expectativa, meninas, porque nem todo embrião que a gente fertiliza no primeiro dia vira um blasto no quinto dia. E essa parte emocional é uma parte que gera muita expectativa nas pacientes, porque, nossa, eu tive muitos óvulos, então vou ter muitos embriões. E isso pode, às vezes, variar. Varia de mulher para mulher, varia se você tem uma endometriose, se a tua qualidade do óvulo é boa, se tem ovário policístico ou não. Se o espermatozoide do parceiro é bom, será que ele tinha algum problema com anabolizantes, varicocele, obesidade? Será que o espermatozoide dele realmente era bom? Todos esses fatores podem fazer com que a quantidade de embriões lá no quinto dia deu uma reduzida. E isso costuma ser uma fase muito difícil para o casal lidar, porque é aquela expectativa, ansiedade de cada ligação, de cada mensagem, esperando, porque o laboratório torce, nós torcemos e a gente fica pensando, nossa, por favor, que tenha uma notícia boa amanhã, que venham bastantes blastos para a gente poder conseguir transferir. E sim, é o que a gente mais quer. A gente quer blastocisto, vários, o máximo possível. E perfeito. Fez a coleta, fez a fertilização, chegou lá no final e teve 4 blastos, tô dando um número fictício. O que que será feito com esses blastos? Vai congelar eles em nitrogênio líquido, então eles ficam armazenados em nitrogênio líquido para a hora certa de transferir. Normalmente espera um ciclo para o ovário desinchar e aí você acompanha apenas a casinha, ou seja, o crescimento do endométrio. Nós gostamos de um endométrio grosso, pelo menos acima de 7 milímetros. Quando o endométrio está maior que 7, é um sinal de que ele está preparado ali para receber o embrião. Então, depois de todo esse controle endometrial, 2 meses depois, Mas, doutor Pedro, quanto tempo podem ficar eh, congelado os embriões? não tem tempo limite, meninas. O embrião mais velho que nasceu, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos em 2024. 31 anos congelado e vira um belo bebê. Então, ainda não existe prazo de validade, graças a Deus. Então, os embriões têm, teoricamente, um tempo infinito congelado devido à baixa temperatura do nitrogênio líquido. Com os embriões lá congelados, você faz o controle, está com o endométrio, que é a parte mais interna do útero, no ponto. Aí sim, você se programa para fazer a transferência. A mulher começa a usar progesterona, aí depende do tipo de protocolo, X 5 dias, 6 dias de progesterona, normalmente via vaginal, pode usar via oral, para ir fazer o tão esperado momento que gera maior expectativa possível, que é a transferência de embrião. É realizada a transferência de embrião como se fosse um procedimento de Papa Nicolau. Você coloca um espéculo, abre, entra com uma cânula dentro do colo uterino da mulher e ali vai colocar a cânula interna com o embriãozinho e levar o embrião até a parte mais interna do útero, lá atrás, que é onde ele será depositado para fazer a tão sonhada nidação. E essa semana, meninas, é a semana que gera a maior expectativa e super normal da vida das mulheres, porque qualquer sintoma, qualquer sinalzinho diferente, você fica, meu Deus, tô grávida. Posso fazer isso? Será que é aquilo? Porque realmente é o embrião ali, então existe todo um cuidado e uma expectativa em cima da situação. Mas existe uma recomendação que a gente sempre, sempre orienta as pacientes. E muitas vezes acaba não seguindo, mas eu entendo porque vocês não seguem, que é fazer testes de farmácia
antes da hora do beta de sangue. Nunca se esqueçam, meninas, o beta de sangue ele é muito mais específico que o de farmácia. Então, se você faz um teste de sangue, ele tem muito mais chance de verificar se está positivo ou negativo. Às vezes, acontece várias vezes do teste de farmácia dar negativo e o teste de sangue positivo. Mas, doutor Pedro, o que aconteceu? Às vezes, o teste de farmácia ele pega uma quantidade de HCG muito maior para precisar positivar. E o do laboratório de sangue precisa de uma menor quantidade para positivar. Por isso a gente sempre orienta que o primeiro beta você faça conforme a orientação do teu médico fertileuta. Eu pessoalmente gosto de pedir 7 dias depois da transferência, meninas, tá? Mas isso pode variar de médico para médico. Hoje a reprodução humana, a fertilização evoluiu muito. Nós temos congelamento de óvulos, teste de fragmentação de DNA do espermatozoide, teste genético, biópsia de embrião. Tudo isso faz com que aumente as taxas de sucesso de uma gravidez em um casal. Mas eu sempre gosto de reforçar, meninas, FIV não é mágica. A medicina é estratégica e trabalhada em protocolos individualizados para cada pessoa. Então, às vezes, um tipo de protocolo funcionou muito bem para tua amiga ou vizinha, mas talvez para você não seja o ideal. Então, a gente sempre tem que individualizar cada protocolo para cada paciente. E, com certeza, esse vídeo aqui que eu fiz explicativo, eu espero que vocês tenham entendido, é para retirar o medo de fertilização, para vocês entenderem como é e o que acontece com a fertilização. Se vocês têm interesse em saber sobre fertilização, entender ou querem ajuda para engravidar, eu deixo aqui no link embaixo, no primeiro comentário e na descrição, é, o agendamento para consultas comigo no meu consultório. Será um prazer te atender e ajudar você a receber esse beta, porque fertilização é mais um processo em que a gente consegue ajudar casais a conquistar um sonho tão desejado da maternidade. Você percebe que não existe milagre no laboratório, mas sim com a fertilização as coisas ficam mais fáceis. A taxa de gravidez espontânea comparativamente com fertilização é muito inferior, menos da metade. E se a gente comparar a fertilização convencional com a fertilização de um embrião com biópsia, transferência de embrião com biópsia, também é maior do que a própria fertilização. Então, quando se fala em estatística, existe uma variação, mas nem toda paciente precisa de uma fertilização. Tem que individualizar e indicar conforme o perfil daquele casal. Se você se identificou com esse conteúdo, não esquece de se inscrever. Meu nome é Dr. Pedro Caron. Não esqueça também de ver as minhas lives domingo, terça, sexta-feira, as lives das tentantes, que eu ajudo você a receber esse beta e também a buscar essa tão sonhada gravidez. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo e abraço a todas. Tchau, tchau.